Boa tarde, sétimo ano, tudo bem com vocês? Preparados aí para estudar mais um pouquinho sobre o Renascimento? Essa fase da história? Então, estamos estudando o Renascimento cultural, esse movimento que aconteceu entre o século XIV e o século XVI na Europa, né? Começou lá na Itália e renovou a forma de pintura, a escrita, a forma de escrever os livros e também no mundo científico. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns pintores, escultores, artistas, portanto, renascentistas da Itália, porque foi na Itália que começou esse movimento. Então, eu quero convidar vocês para abrirem o texto na página 6, que ali tem um pedacinho da pintura de Michelangelo no teto da Capela Sistina. A Capela Sistina foi pintada por Michelangelo, boa parte dela, e tem muitas imagens mesmo. É uma igreja, né, que tem lá no Vaticano e lá em Roma. E ali todo o teto da igreja e as paredes da igreja são pintadas com cenas de histórias da Bíblia, histórias religiosas, tá? E olha só nessa imagem, o que chama a atenção nessa imagem, né? Essa imagem, ela mostra uma mulher que parece uma foto, né? Antigamente, ou seja, durante a Idade Média, as pessoas, quando pintavam, não parecia foto, parecia assim um desenho mesmo, e não era importante passar uma ideia de realidade. Mas agora, no Renascimento, os pintores passam uma ideia de realidade. Essa imagem passa uma ideia de realidade. A mulher tem as proporções normais, ela tem perspectiva, dá para ver até a musculatura no ombro, você consegue ver a musculatura dela, nas costas, o pé, o dedo do pé dobrado, a dobra da roupa, tudo é bem real. E é como se fosse em 3D. E essa pintura, então, ela é uma pintura significativa aí do Renascimento, tá? É uma parte, então, da Capela Sistina. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, essa pintura do Renascimento, ela é bem especial. Os artistas do Renascimento ficaram famosos até hoje. É difícil alguém que não tenha ouvido falar de pinturas do Renascimento, tá? Então, como começou na Itália, a gente vai falar primeiro desses pintores italianos, tá? Então, eu vou falar do Giotto. Giotto foi o primeiro renascentista italiano. Ele era pintor e arquiteto também. Ele foi filho de camponeses, criado ali no meio do pastoreio das ovelhas. E sabe o que ele fazia quando era criança? Ele desenhava nas pedras. Ele encontrava as pedras que fossem mais lisas e desenhava. Um dia, um grande pintor passou por ali e viu aqueles desenhos lindos que ele fazia nas pedras e disse: esse menino precisa estudar pintura. Conversou com os pais dele e levou ele para estudar pintura, num estúdio de pintura. E o Giotto estudou, 10 anos ficou estudando naquele estúdio e se tornou um grande pintor. E aí ele começou a criar um estilo próprio e fazer os seus desenhos, suas pinturas com um estilo bem próprio. E ele desenvolveu ideias novas e ele gostava de passar a ideia de humanidade, características do ser humano nas imagens religiosas que ele pintava. Que eles pintavam muitas imagens religiosas. Então ele foi chamado em 1296, lá no século XIII, ele foi chamado para pintar uma basílica, uma igreja de Assis, fazer um afresco. Afresco era aquela pintura na parede. E ele pintou 23 afrescos e levou 4 anos para isso, olha só. E além disso, ele pintou muitas outras obras. E ele se tornou bastante conhecido, então, Giotto, lá da Itália. Agora eu vou falar de outro, Sandro Botticelli. Sandro Botticelli já é um pouquinho mais tarde, é de 1445. Ele foi pintor e desenhista. Ele era o caçula dos 5 filhos, o pai dele era um curtidor de peles e já desde pequeno ele mostrava que ele era muito esperto e muito rápido para fazer as coisas. Ele estudou para ser ourives, trabalhar com joias, né? A arte de mexer o metal. Só que logo depois ele foi para um estúdio de pintura e começou a aprender as técnicas de perspectiva e desenho, porque era isso que ele gostava mesmo. Ele aprendeu a técnica de perspectiva, né? Colocar
Vocês vão estudar isso com a professora Fabíola, colocar as coisas na perspectiva, para que pareça que está mais profundo, que está mais longe. Isso tem que mostrar no desenho, né? Eu não sei fazer, tá? Mas é muito bonito. E ele aprendeu também o uso das cores pálidas, que o Renascimento usa bastante, no Renascimento se usava. E quando ele era muito rápido, né? Com 25 anos, era bem novo ainda, ele já criou um estúdio para ele mesmo, estúdio de pintura, e começou a ensinar pintura para outras pessoas. Ele tinha alunos bastante, e aquela família, que eu acho que eu já falei na outra aula, a família Médici, era uma família muito rica de banqueiros da Itália, patrocinou, pagou para ele, ajudou a pagar ele para que ele pudesse se dedicar à pintura. Ele teve esse patrocínio, eles bancavam ele com dinheiro para ele poder se dedicar às artes. E ele recebeu também, por causa dessa família, uma indicação para o Papa, e aí o Papa pediu para ele começar a pintar algumas pinturas lá na Capela Sistina. Então, esse é Sandro Botticelli, certo? Falamos do Giotto, agora do Sandro Botticelli, os dois da Itália. Agora a gente vai falar de um outro, também da Itália, Rafael Sanzio. Ele nasceu em 1483, ele foi um mestre de pintura e de arquitetura. Ele era filho já de um pintor, o pintor e humanista, e o pai dele que começou a ensinar ele a arte de desenhar e de pintar, deu as primeiras lições para ele. Depois ele foi estudar a técnica de afresco, pintar na parede, né, com outro pintor. Ele aprendeu também, ele ficou amigo, morou na mesma cidade que Leonardo da Vinci, acabou absorvendo ideias dele e pintando bastante coisas que nem o Leonardo da Vinci pintava, por exemplo, as Madonas, aquelas mulheres, né? Ele pintou várias delas. Ele foi convidado também pelo Papa para fazer afrescos lá, né, nas igrejas de Roma. Ele fez muitas obras e ele tinha bastante aprendizes, alunos deles, que ajudavam ele a pintar. Daí eles ajudavam nas obras grandes. Ele assumiu também as obras da Basílica de São Pedro, porque o Papa Leão X, ele resolveu construir uma nova igreja, a igreja de São Pedro, uma igreja bem grande, para ser bem especial, lá em Roma, para ser a sede da igreja católica de toda a Europa, né, de todo mundo. E aí, como faleceu a pessoa que estava na liderança, ele colocou esse pintor, então, Rafael Sanzio, para ser o líder. Aí ele deu algumas ideias de arquitetura, de como montar aquela grande igreja, a Basílica de São Pedro, tá? E vamos ver mais um. Agora eu vou falar do Michelangelo. Michelangelo, talvez você já ouviu falar dele. Ele foi pintor e escultor. Ele gostava mais de esculpir do que de pintar. Ele foi um dos maiores representantes do Renascimento. É difícil alguém que nunca ouviu falar do Michelangelo. Desde pequeno, ele só queria desenhar. Desenhava, já criança. Quando ele tinha 13 anos, então, ele foi estudar pintura. E começou também a aprender a fazer esculturas e fazer esculturas. E ele foi contratado para fazer uma escultura lá para a Basílica de São Pedro. Ele fez a Pietà, que é uma obra feita toda numa pedra só, de mármore, bem grande. Ele escolheu a pedra e fez toda a escultura, muito bem feita. E ali ele assinou a obra com o nome dele, que isso também é uma novidade na época do Renascimento. Antes ninguém assinava suas obras, agora eles começam a assinar seu nome nas suas obras. Ele gostou da obra que ele fez e assinou o nome, né? Ele fez muitas esculturas para a igreja. O Papa encomendou para ele para pintar todo o teto da Capela Sistina. A Capela Sistina existe até hoje, pode ser visitada, tem horário certo para visitar lá em Roma, no Vaticano, né? E dá para ver ainda hoje a pintura do Michelangelo. Aí ele disse não para o Papa, ele não queria pintar. Ele disse, eu sou escultor, mas na realidade é porque ele preferia esculpir. E era um trabalho gigantesco, gente. Pintar todo o teto, porque o teto não era reto, era arredondado, é tipo abóboda. Então ele tinha que pintar deitado nesse negócio de construção, assim, que você... Andaime, tinha que ficar deitado no andaime de costa pintando, e era bem trabalhoso.
E ele no começo tinha ajudantes, mas ele não gostou do trabalho dos ajudantes. Michelangelo disse, não, deixa, pode deixar que eu faço sozinho. Apagou tudo que os ajudantes tinham feito e ele sozinho, dias inteiros, ele levou 4 anos pintando. E quando ele não gostava, apagava tudo e começava de novo. Aí um amigo disse assim, ei, Michelangelo, por que você se preocupa tanto em pintar tão certinho os detalhes? Se vai estar tão alto, era alto, né? Se vai estar tão alto, as pessoas nem vão perceber, as pessoas não vão saber. Aí o Michelangelo respondeu, eu vou saber que tem um erro, eu tenho que fazer bem feito. Então ele fazia com excelência e caprichou realmente muito. E depois ficou pronto então, olha só, eu tenho anotado aqui. Ele pintou 1767,84 metros quadrados, que ele pintou com arte, com desenhos, com pinturas lindas. Foram mais de 300 figuras que ele fez. Gente, a Capela Sistina é totalmente pintada. O teto todinho foi pintado por Michelangelo. Então, você vai olhar isso depois na tarefa, porque é bem interessante ver tudo que ele fez ali de pintura. Ele também fez projetos de arquitetura, também até fez poesia, né? Esse foi Michelangelo. Assim, a gente viu os principais, menos o Leonardo da Vinci, que você é que vai pesquisar depois, tá? Então, a gente vai estudando aí essa época do Renascimento, onde a gente percebe que as coisas estão mudando. A forma de fazer arte está mudando. Mas ainda o tema é bem relacionado com a igreja. Você pode ver que os papas estão bem envolvidos, querem que esses pintores pintem as igrejas e façam esculturas para as igrejas. Ainda está bem envolvido com a igreja católica, mas já é a arte agora que retrata mais o que é real, né? Em 3D. Então é bem diferente daquela arte durante a Idade Média, tá? Boa semana para vocês, bons estudos!